Ali na hora, o que dá, ô Vandy? Porque a gente vê, por exemplo, a gente vê os caras que tomam uma dessa, nocauteia, ok. Mas você vê os caras que nem você ficou aí, pô, ficou meio ali tonto e tal. O que é a sensação? Como que você fica? Fica tonto, apaga? Então, aí tem sentimentos diferentes, né? Porque às vezes some o som, né? O som, ele dá uma abafada, né? Teve uma luta aí que eu tomei um soco tão forte do meu oponente que sumiu o som e eu via ele assim, só uma coisinha embaçada, assim, né? E meio em câmera lenta, assim. Aí eu peguei, eu aqui comecei a demonstrar como se eu estivesse bem, né? E tal, pro cara não vir pra cima de mim. Aí, de repente volta o som e a imagem, volta junto. Faz... Voltou o sinal. Exatamente isso. Tipo, e você não ouve nada, o ginásio, nada, apaga? Não, nesse caso sim. Nesse caso, dá uma abafada no som e depois volta. Quando volta, já tá... Aí eles estavam querendo parar a luta, né? Eu falei, não, pode deixar que eu tô bem. Tá tranquilo. Mas o cara realmente acertou uma ali que foi... Aí depois nessa luta, teve momentos assim que eu cheguei bem perto de nocautear ele. Uhum. E pra você, assim, vendo, como você falou, né? Tem uma diferença muito grande em relação ao Pride, ao UFC. Uhum. Qual que você sentiu mais dificuldade? Em uma que você tinha a regra do vale tudo e tipo, cara, se eu tomar uma aqui bem servida, fudeu? Uhum. Ou uma que você, pô, aqui eu podia fazer isso, agora eu não tem que me conter, senão se eu der uma a mais aqui, me lasquei. Qual que é que você falou assim, putz, tem que me preparar mais? Não, se no UFC a regra fosse como a regra do Pride, pra mim, se eu tinha ganho muitas lutas que eu não ganhei, eu poderia ter ganho. Né? Porque o chute no chão era um golpe que eu usava bastante, até foi a gente que desenvolveu isso. O tiro de meta. O tiro de meta. Mas a gente adaptou, né, para a hora da luta. E era um golpe que realmente eu pegava todo mundo. Então a gente não podia fazer. O cara colocava a mão no chão, você não podia dar ajoelhado. Então, para mim, as regras do UFC não foram tão benéficas. A gente luta de acordo com as regras, né? Mas para mim não era bom. Quando eu vi você lutando no UFC, às vezes no chão, em algum momento que o cara tava com a mão no octógono, eu falo, nossa, agora o Vanderlei deve estar lembrando do tiro de meta. Não, o cara faz até uma... Não, você vê o controle. A perna chega a virar. Quase, né? E lá no Pride, qual que foi a luta mais importante pra você? Ou a mais dura? Então, pra mim, a mais importante foi a depois dessa, né? Porque como esse cara, o Dan Henderson, depois que eu fui saber quem que era o Dan Henderson. O Dan Henderson era um cara que tava invicto, tinha ganho vários torneios e tal, e tinha acabado de ganhar um torneio com dois caras super conhecidos, assim, daí ele foi contratado a peso de ouro pro UFC. Por isso que eles colocaram pra lutar comigo. Mas achando que ele ia ganhar. Pra que depois ele lutasse com o Sakuraba. Foi eu que tive a oportunidade de lutar com o Sakuraba. O Sakuraba era, assim, o ídolo no Japão. Né? Era o cara, assim... Se quiser colocar lá o Pride 13, vamos ver se o Japa... Pride 13, já. Aí o Sakuraba era um cara, assim, que era invencível. Tava ganhando de todo mundo e tal. Aí eu tive a oportunidade de lutar com ele e consegui nocautear ele em 1 minuto e meio. Atropelei ele, fui pra cima e pá. O engraçado nessa luta foi que quando eu nocauteei ele, assim, quando eu dei a última ajoelhada, assim, o público ficou quieto, o público ficou parado, sabe? O público ficou, assim, chocado. Ó, quantos anos você tinha aí, Vandy? Aí eu tinha uns 23, 4, acho. Vandy novinho. É. Então, aí ele era um cara muito emblemático lá, um cara que... Nossa, muito... Irmão, eu já me joguei. Esse foi o comecinho da luta com o Dan Henderson. Eu acertei essas e falei, pô, vou nocautear, né? Aí é você já contando, então, né? Aí já tava... Olha, isso é louco, mano. Então, essa luta foi uma luta bem... Essa foi a... Depois dessa que eu consegui lutar com... Ali, depois que eu lutei com o Sakuraba, que o negócio cresceu, né? Eu fiquei conhecido no Japão. Saí em todos os veículos de comunicação lá, canais abertos e tudo, né? Então... Volta um pouquinho, Japa. Olha essa cena. Essa cena é a melhor, peraí. A carinha do japonês. Aí, essa. Olha aí, a cara do cara. O que deve estar passando na cabeça do cara? Mano. Não, o cara confiante. Olha isso aí. Não, o cara super confiante. Ninguém tinha ganho dele. Era uma estrela, um cara que, pô, que entrava lá, todo mundo tava com medo desse japonês. Você fez quantas lutas com ele? Fiz 3. 3 eu ganhei as 3. Pode soltar, Japa.
E ele foi depois pra Curitiba, né? Foi pra Curitiba, ele veio treinar com a gente, um cara super respeitoso, né? O lutador japonês, ele é respeitoso, ele é um cara, um lutador muito guerreiro, né? O japonês é um atleta que pode dar 2, 3 socos nele, que não é um cara que sai com 2, 3 socos que você vai ganhar o combate, né? Realmente eles vendem um negócio muito difícil, né? Aí, na verdade, não quis nem saber, porque uma das minhas características, eu luto igual com todo mundo. O cara pode ser bom, pode ser do nome que for, eu vou pra cima e quero resolver mesmo, né? Então, aí ele até conseguiu me acertar uma boa ali, me deu um knockdown, né? Aí dá uma segurada pra dar uma respirada. E essa luta foi se não me engano, foi no Saitama Arena. Tinha mais ou menos quase umas 40 mil pessoas nesse ginásio aí. Tinha algum quesito, Wandy, que você tinha dificuldade, por exemplo, no chão, no ground pound, ou em relação a alguma técnica que você fala, cara, se eu cair aqui nesse jogo do cara, vai complicar um pouco pra mim, então vou tentar já resolver na porrada direto. Ah, não, como eu sou atleta do Muay Thai, né, eu gosto mais de lutar em pé. Sim. Então eu não gostava muito de lutar no chão, ficar por baixo no chão pra mim não era algo que eu gostava muito.